Boa tarde, turma. Boa noite para quem está assistindo agora. Nesse iniciozinho, né, das nossas atividades. Primeiramente, né, como eu falei para vocês, eu queria pedir desculpa pelo transtorno que houve no início dessa aula, né, mas devido à questão da pandemia, a gente tá tendo alguns problemas de com relação à questão de horário, né, da saída é, dos hospitais, então é por isso que ocorreu esse transtorno. Para a gente iniciar, né, a aula de hoje, antes mesmo da gente começar a explicação da apostila em si, né, eu queria estar vendo com vocês com relação a explicação da apostila anterior, né, que foi a nossa primeira aula e, consequentemente, nossa primeira atividade sobre o dimensionamento de pessoal. Semana passada a gente deu início então ao módulo, né, explicando sobre a importância, né, de ter um quantitativo, né, de equipe, né, a gente descobriu, né, que a equipe de enfermagem ela é constituída, né, por três integrantes, que seria, né, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. E aí a atividade proposta foi vocês, no caso, pesquisarem qual é a atividade de cada um deles, né? E, consequentemente, eu tenho a certeza que vocês acabaram descobrindo que cada um deles tem uma função dentro da equipe de enfermagem, onde normalmente essas funções elas vão estar associadas, mas cada um tem a sua importância, né? E por isso que compõe basicamente a equipe de enfermagem propriamente dito, né? Sem qualquer um desses integrantes, né, a gente vai ter um desfalque relacionado à prestação de serviço que espera que seja um serviço de hoje a gente vai conhecer mais um pouco relacionado à parte administrativa, né, dentro da enfermagem, mas nesse caso, né, nessa apostila, a gente vai mais desenvolver com relação ao entendimento de alguns conceitos. É, conceitos administrativos que também são a que acaba sendo empregado dentro da enfermagem também. E além disso, com relação a alguns instrumentos, né, alguns instrumentos burocráticos que também são utilizados dentro da enfermagem para que o serviço ele possa ser realizado de uma forma mais eficaz, mais eficiente, tá ok? Então, hoje a gente vai estar vendo através dessa apostila esses regimentos, o que são as normas, quais seriam, né, no caso, exemplos desses instrumentos também. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é com relação à questão da definição do que seria a administração, né? O ato de administrar, né, vem desde os primórdios, né, da Grécia Antiga, onde a gente vai ver que, consequentemente, a administração propriamente dita, ela vem sendo utilizada, né, em várias outras profissões, né, muito além da própria administração, mas e muito além também da própria enfermagem, né? Basicamente, para você realizar uma profissão, você precisa administrar, você precisa ter as funções básicas da administração, né? E isso, né, não foi diferente dentro da enfermagem. A gente vai conhecer que a administração ela tem pilares, que no caso seriam as funções administrativas,
que basicamente, gente, para um melhor entendimento, os pilares básicos para um bom serviço, né? Para que um indivíduo ele consiga realizar as suas funções e os seus procedimentos básicos para trabalho, né, de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, né? Então, conhecendo um pouco relacionado a essas questões administrativas, a gente vai ver que dentro da enfermagem a gente vai trabalhar com 5 grandes funções administrativas, que seria o planejamento, a organização, a direção, a execução e o controle. É, a gente vai conseguir entender, né, que essas funções administrativas elas vão estar relacionadas ao bom funcionamento do serviço e, consequentemente, vai estar relacionada a cada integrante da equipe, né? Para que exista um bom funcionamento do serviço, a gente vai ver que muitas das vezes, além da equipe básica da enfermagem, que como a gente viu é constituída pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar de enfermagem, a gente também vai ter, né, pessoas específicas para a melhor organização dos serviços, como os coordenadores, como os supervisores, como o técnico líder, que vai ser pessoas que normalmente têm uma maior experiência, né, e tenha características de liderança, principalmente, né? Que consequentemente vai conseguir trazer para toda a equipe o funcionamento dessas funções administrativas. Falando um pouco das funções administrativas, a gente vai ver que o planejamento vai estar relacionado principalmente a traçar metas. Todos os momentos em que se recebe um plantão, né, que a enfermagem, a equipe de enfermagem, ela vai assumir um plantão, a gente vai precisar traçar as atividades, né, no caso, né, específico para a enfermagem, vai traçar as atividades de assistência, as atividades de cuidado. Então, antes mesmo da execução, de fazer a ação propriamente, eu vou precisar planejar, eu vou precisar identificar com relação à questão de prioridades, eu vou precisar traçar com relação a avaliar quantos profissionais eu tenho e, consequentemente, fazer uma escala pela quantidade de profissionais, e aí vai estar relacionado ao que a gente viu na semana passada de dimensionamento de pessoal. A gente também vai planejar, se organizar com relação à questão dos materiais, né? Existe material para eu fazer essa tal assistência, para eu fazer esse tal cuidado, né? Então, o planejamento é eu traçar, né, o que eu desejo fazer, com consequentemente os recursos que eu tenho para executar. E aí, consequentemente, gente, para eu poder, né, planejar, eu preciso organizar. Organizar em que sentido, né? Me organizar com relação a principalmente a questão dos materiais, né? Da equipe e do ambiente. Ou seja, eu preciso identificar, né? Eu preciso identificar nesse local do meu trabalho como está, né? Existe, né, um setor organizado, eu sei que existe o quantitativo de materiais necessários para realizar a minha assistência,
eu sei com relação à quantidade de profissionais, ou a quantidade de profissionais, né, são as quantidades necessárias para prestar a assistência e, consequentemente, né, eu vou identificar com relação à questão do ambiente. Será que esse ambiente ele está organizado para a minha prestação de assistência? E aí, muitas das vezes, gente, a gente não vai, como enfermagem, somente ir lá fazer o cuidado, fazer um procedimento e acabou. Não, né? Eu muitas das vezes, antes de começar qualquer coisa, né, eu vou precisar organizar um ambiente, né, para depois começar a minha assistência propriamente dita. E aí, tudo isso vai estar muito relacionado com a questão com a questão também da execução, né. Eu vou planejar, eu vou organizar. Eu planejei, eu organizei, agora eu vou executar, né. Eu vou a tal atividade. Mas aí, né, foi o que eu falei para vocês, para eu planejar, para eu me organizar e, consequentemente, para eu executar tal ação, para melhor forma, para que seja uma forma melhor planejada, melhor organizada e, consequentemente, melhor executada, normalmente existem pessoas por trás disso, pessoas que vão direcionar a equipe, né, para que elas não venham a sair do foco, que aí, consequentemente, vai estar relacionado com a direção, né, e com o controle. A direção, né, normalmente são pessoas que vão estar por fora, ou seja, ela não vai estar realizando eh, a assistência propriamente dita, ela não vai estar fazendo parte da equipe, né? Ela vai estar avaliando tudo por fora, né? Será que a equipe está fazendo um bom trabalho, né? Mas ela só vai estar fazendo essa avaliação por fora, diferente do controle. O controle, né, seria o chefe da equipe. E normalmente quem é o chefe da equipe? É o enfermeiro, é a enfermeira, né? Então, normalmente, a equipe de enfermagem, como a gente viu, ela vai estar, né, composta pelo enfermeiro, né, pelo técnico de enfermagem e pelo auxiliar de enfermagem. Normalmente, o líder dessa equipe vai ser o enfermeiro, né? Ele vai estar realizando o controle, ou seja, o controle também vai ser uma forma de avaliação, né, se tudo está ocorrendo, mas nesse caso ele tá ali também com a mão na massa, né. Então essa vai ser a diferença entre o controle e a direção. O controle, né, faz parte da equipe e ele é o líder da equipe, né. A direção é um líder, mas ela vai estar olhando por fora, né, ela vai estar avaliando a equipe por fora. E aí, né, consequentemente, a gente vai ter, né, além disso, outros conceitos administrativos, né, que também vão ser utilizados em alguns casos para também fazer a execução dos serviços de enfermagem, né? Mas na verdade, os cinco principais seriam, né, os apresentados acima. Por fim, a gente vai ver com relação à questão da administração, qual é, na verdade, o objetivo, né, da administração dentro da enfermagem. E lá no início, da mesma forma com qualquer outro tipo de profissão, o objetivo principal da administração dentro da enfermagem é para que a gente possa fazer uma melhor organização e melhor trabalho perante a profissão,
né, para que a gente possa realizar um bom serviço, né? Se a gente tiver um serviço que ele seja bem planejado, bem organizado, esse serviço com certeza ele vai ser bem executado, né? E consequentemente a gente vai trazer a qualidade, né, do serviço. E aí para a gente conhecer da onde saiu essa administração, né, dentro da enfermagem, a gente vai voltar na matéria do módulo passado, né? Eh, então, né, dentro aplicada relacionado à enfermagem, ela hã, vai surgir no século XIX, né, logo na Idade Moderna, junto com Florence Nightingale, né? Para quem ainda não fez a matéria de teoria de enfermagem, Florence Nightingale foi a precursora da enfermagem, né? Ela foi, na verdade, a primeira enfermeira. Ela que fez com que a enfermagem se tornasse profissão. E aí, né, para que ela tenha conseguido transformar a enfermagem como profissão, ela precisou trazer, as funções administrativas para o cuidado que ela prestava com os doentes, né, principalmente a questão relacionada à organização. E aí por isso, né, que através dela conseguir trazer a organização que a gente já viu lá em cima, que é uma função administrativa, ela conseguiu fazer, com que a enfermagem se tornasse uma profissão. Nesse período, né, que ela trouxe, né, a organização, a função administrativa para dentro dos cuidados que ela prestava, ela conseguiu fazer a organização de 3 espécies: a organização relacionada ao cuidado, a organização relacionada ao ambiente e a organização relacionada à equipe. Traçando cada um deles, a gente vai ver que a organização principalmente com relação à questão de prioridade, de traçar, níveis de gravidade. E é o que a gente, escuta muito hoje, que é chamado de classificação de risco. Traçar o que eu preciso fazer primeiro, né? Qual é a minha prioridade? Qual é o paciente que está mais grave, né? O que é preciso fazer com maior prioridade? Ou seja, eu vou organizar com relação aos cuidados que vão ser necessários ser feitos através dos seus níveis de gravidade. Com relação à questão da organização do ambiente, a gente vai estar falando propriamente dito com relação a um ambiente organizado, a um ambiente sem sujeira, a um ambiente que proporcione, né, uma listagem de materiais organizados, né, um local aonde, né, possa se fazer a assistência, possa fazer o item acima, né, que seria o cuidado, se fazer, né, de uma forma organizada. Por fim, a gente vai ver a organização da equipe. Na organização da equipe, a gente vai estar vendo com relação aos profissionais, né? A gente viu que a equipe de enfermagem ela é constituída, né, por 3 grandes grupos: os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares, né? E cada um deles tem a sua função. Além disso, né, tendo cada um dele cada função, que aí a gente já vai organizar com relação à equipe de enfermagem, a gente vai organizar também com relação ao seu quantitativo, que é o que a gente viu na aula passada, que seria o dimensionamento de pessoal. Ou seja, eu vou estar fazendo escalas, né? Escalas com o quantitativo de pessoas que vão estar naquele serviço naquele momento. E aí a gente vai ver mais à frente como é feita essa organização através das escalas.
Além disso, a gente vai estar vendo também com relação à questão da enfermagem propriamente dito, a gente vai estar vendo, né, definições, né, conceitos com relação ao que a gente já viu, né, nos itens mais acima, explicando com relação, né, ao que seria o conceito básico, né, de planejamento, com relação à questão da organização, né. Esses conceitos são os conceitos administrativos, né. Eh Vocês entenderam? São os conceitos crus, né, que a administração fez, né, que consequentemente eles vão ser aplicados caso a caso dentro, do serviço de enfermagem. Além disso, né, como eu já falei para vocês, né, uma outra característica que também não deixa de ser uma função administrativa, né, sendo visto no slide anterior, é a divisão do trabalho, né. A divisão do trabalho, né, dentro da enfermagem, ela é feita através dos grupos, da equipe de enfermagem, que no caso seria o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Como vocês pesquisaram na semana passada, esses grupos, cada um tem a sua responsabilidade, né, cada um tem a sua função. Consequentemente, né, essa divisão de trabalho, ela vai estar sendo, feita através dessas funções, né, dessas capacidades, dessas habilidades, né, eh, onde cada um, né, dentro da equipe vai estar realizando o seu serviço. E aí, né, a gente vai ver que essas funções administrativas, né, que no caso seria o planejamento, a organização, direção, controle, né, a execução e, como a gente viu no slide acima, a questão, né, da divisão de trabalho, eh, ela normalmente ela vai ser implantada através de rotinas administrativas, né. Essas rotinas, né, elas só vão conseguir ser implantadas através de partes burocráticas, né, através do que a gente chama de instrumentos, né, administrativos. Esses instrumentos, gente, nada mais é do que papéis, né, do que leis, do que manuais, do que legislações que vão embasar esse grande funcionamento, administrativo dentro do serviço de enfermagem. E aí a gente vai ver, né, dentro desses instrumentos que são utilizados, alguns exemplos agora, né. São eles, né, os manuais, que são os manuais de saúde. Para vocês poderem entender, né, os manuais de saúde, né, são livros, né, são catálogos que são divulgados pelo Ministério da Saúde, né, onde vão estar explicando com relação a todas as doenças, né, estudadas, já conhecidas. Existem manuais de saúde para todas as doenças possíveis. Nesses manuais vão estar sendo explicados, como, deve se proceder, né, todos os profissionais de saúde. Exemplos disso: existe o manual de saúde para hipertensão, né? O manual de saúde para hipertensão vai estar explicando o que é hipertensão, quais são os tipos de hipertensão, quais são os sinais e sintomas de hipertensão, como é que é o diagnóstico, como é que é o tratamento, o que que o médico tem que fazer, qual é o cuidado de enfermagem, o que que, por exemplo, o psicólogo, o fisioterapeuta, ele pode fazer? Tudo isso vai estar sendo explicados nesses manuais, né. Como o próprio nome já diz, é um manual de saúde, ou seja, vai estar, norteando todos os profissionais de saúde.
E por isso que existe, né, manuais de saúde para todos, né, no caso, para todas as doenças que são existentes. E isso, né, esses manuais de saúde, eles no caso, como é feito pelo Ministério da Saúde, esses manuais eles vão estar sendo, eh, vão estar norteando todos os profissionais de saúde que que estão, né, a nível nacional, né? Então todos os profissionais de saúde, eles vão estar, sendo norteados por esses no caso, por esses manuais de saúde, tá bom? Outra coisa que a gente outro, né, instrumento que a gente vai utilizar, no caso, seria, né, com relação aos regimentos. Os regimentos, né, diferente um pouco dos manuais de saúde, vão estar falando com relação à à feitura, né, de uma legislação relacionado à parte, né, normativa de uma instituição, né. Normalmente nos regimentos eh, vão estar explicando com relação, né, à parte ética, né, e normativa como um todo, e aí consequentemente o regimento ele vai estar, se subdividindo, né, entre regimento interno e regulamento, né. O regulamento, a gente vai ver que o regulamento é normalmente, municipal, né, municipal, estadual. Ou seja, existem vários, hospitais que vão seguir o seguinte regulamento, né. Nesse regulamento vão estar explicando, como eu falei para vocês, questões éticas, né, questões, relacionadas aos procedimentos, mas principalmente com relação às questões, né, eh, falando, determinando como o profissional deve agir, qual seria, no caso, os direitos, quais seriam os deveres desse profissional, como ele deve se vestir, como ele deve agir, né. Consequentemente, ele vai estar, né, vai existir um norte explicando para ele qual seria, né, no caso, o direcionamento que ele deve seguir, como ele deve, né, proceder. E aí a gente vai ver que diferente do regulamento que vai estar sendo, né, implantado em vários hospitais, através de vários hospitais municipais ou hospitais estaduais, a gente vai ter o regimento que ele é específico para um hospital. Ou seja, o regimento, ele vai ser um externo, ou seja, uma determinada instituição vai criar, né, os seus princípios éticos legais para os seus funcionários, ou seja, aquele hospital em específico, suas leis, vamos dizer assim. Se você for trabalhar em um outro local, vai ser outro tipo de regimento, né? Ou seja, cada instituição vai ter o seu, né? Então é importante saber como, né, o regimento de cada hospital, né, para que onde for se executar as suas funções, né, de enfermagem, que consequentemente a gente vai saber, né, o que se espera do profissional, né, naquele determinado local. Por fim, a gente vai ter, né, as normas, que as normas, né, vão estar, interligadas dentro dos regimentos, por quê? Né, o regimento seria algo a nível institucional, ou seja, vai servir para todos, os funcionários daquele hospital. As normas vão estar relacionadas ao setor,
né? Ou seja, né, cada setor vai ter as suas normas, né? Ou seja, né, o setor de CTI, o setor de emergência, o setor de maternidade, cada um vai ter as suas normativas, vai ser diferenciado a sua forma de trabalhar, né? E isso vai ser decorrente, né? A questão da avaliação de cada paciente, né? Porque, por exemplo, os pacientes que são atendidos, né, na maternidade têm uma característica diferente do paciente que é atendido na UTI, né? Os cuidados com relação às questões de horário de visita, né, com relação, né, aos cuidados de segurança do paciente, vai ser completamente diferente de um setor para o outro, né. Eh, Além disso, né, além das normas que são especificadas, né, em cada setor, no setor ainda, a gente vai ter o que a gente chama de rotina, né? Onde cada plantão vai traçar a sua rotina de trabalho, né? Então, supondo, né, a gente trabalha num setor X, né? Esse setor X tem dois plantões, né? Dois plantões de 12 horas, o plantão diurno e o plantão noturno, né? A rotina do plantão diurno não vai ser a mesma do plantão noturno. Eles podem começar primeiramente no diurno com o banho, depois eles vão para a medicação, depois eles vão para a evolução. No noturno, essa rotina vai ser diferente, né? No noturno, eles podem talvez começar com as medicações, depois eles vão para a evolução, né? E aí, por fim, eles podem ir para o banho, né? Então, é somente um exemplo para vocês conseguirem entender, né? Que em um determinado setor, a equipe que vai assumir o plantão, ela vai estar fazendo a sua própria rotina. E, consequentemente, dentro da equipe de enfermagem, né, que vai assumir o plantão em um determinado momento, vai ter os seus profissionais e cada profissional, né, vai realizar o procedimento conforme, né, conforme as suas características, as suas funções, né? E aí, por fim, a gente vai ter dentro das rotinas, né, que são implantadas pela equipe de enfermagem que assumiu o plantão, a gente vai ter os procedimentos que também vai ser particular, ou seja, né, cada profissional e, consequentemente, a cada paciente vai ser realizado o procedimento diferenciado, né? É, Supondo, o banho que foi dado no paciente X não vai poder ser idêntico ao paciente Y, porque cada um tem a sua, né, especificidade. Além disso, né, como a gente viu, a gente conseguiu ver nas questões das funções administrativas, né, que para que a gente possa ter um melhor trabalho dentro da equipe de enfermagem, a gente precisa, né, trabalhar com relação à questão da direção e controle, né? Ou seja, a gente vai conseguir trabalhar a direção e controle através de coordenadores e supervisores, né? A supervisão, ela tem como principal objetivo, né, melhorar com relação à questão da qualidade de assistência e não permitir que o grupo fuja, né, do foco, né? Ele fuja do objetivo em comum, que é prestar uma assistência de qualidade. E aí a gente vai ver que a gente tem, né, alguns tipos de supervisor, né, de 4 tipos.
né, a gente vai ver que a gente tem supervisores que eles são autocráticos, né? Os supervisores que eles são autocráticos, eles não vão levar para a equipe, eh, com relação a questões de decisões. Ele mesmo vai tomar a decisão que ele achar melhor para a equipe e somente vai comunicar. Não vai haver uma escuta, né, entre a equipe, o que a equipe acha, o que a equipe tem como opinião, né? Não vai se escutar a opinião da equipe. Como ele é o supervisor, ou seja, ele tem um comando maior, ele vai, né, decidir e ele vai realizar aquela decisão. Diferente do democrático. O democrático, ele vai pela votação da equipe. A decisão final a ser tomada vai ser através da escuta que foi feita com a equipe, né? Final não vai ser a partir dele, e sim do que a equipe achou melhor. O laser fire, ou que se chama de à vontade, ele, na verdade, ele não vai ter uma posição de supervisor, né? Ele não vai criar posições nenhuma, ele não vai tomar uma decisão nem de uma forma autocrática nem democrática. Ele não vai, na verdade, tomar decisões. Por fim, é, a personalizada é a melhor de todas, seria o melhor tipo de supervisor, no qual esse supervisor ele vai mesclar entre autocrático e democrático, e a sua decisão vai ser formada através da avaliação do que seria melhor. Se é melhor em uma determinada hipótese, ser a decisão sozinha dele, ou se ser a decisão conjunta da. Esse slide é mais falando sobre a questão, né, da diferença entre o que eu falei com vocês, entre direção e o controle, né? Lembrando, né, o controle ele vai estar relacionado à questão de liderança dentro da participação da equipe, e da direção vai ter um olhar diferenciado de fora. Por fim, a gente vai estar falando um pouco com relação à questão da distribuição de pessoal, que seria basicamente o dimensionamento que a gente viu na semana passada. Como eu falei para vocês, o dimensionamento de pessoal ele é super importante, né, tendo em vista, né, que a gente precisa, para realizar uma boa assistência, ter um bom quantitativo de profissionais. Mas, principalmente em setores públicos, a gente muitas das vezes não tem esse quantitativo, né? Ah, não tenho esse quantitativo, né? Eu vou ter que fazer a distribuição do cuidado, da assistência com os profissionais que tem, né? E isso eu vou fazer através de quê? Através das escalas. Existem dois tipos de escala. As escalas, que são as escalas de atividades, que aí vão ser feitas. A cada plantão vai ser feita essa escala, ou seja, o plantão de hoje foi assumido com 6 técnicos. O trabalho que vai existir durante esse período de plantão vai ser distribuído para esses 6 técnicos de forma proporcional, para que nenhum deles, né, fique sobrecarregado, né, para que essa divisão ela seja justa, né? Então, por isso que a cada plantão vai ser feita a escala de atividades. E também existem a escala mensal, né? Para que, considerando-se, né, as folgas, as férias, né, e até mesmo, né, prevendo faltas, eu possa fazer uma divisão justa entre os plantões. Para quê? Para que no plantão X de hoje não aconteça de ter 3 técnicos e o de amanhã esteja 10, né? Para, como eu falei para vocês, seja uma distribuição justa, né? Para que a cada plantão, né, se mantenha o quantitativo
igual ou parecido entre todos que existirem no mês. Por fim, né, a gente vai falar um pouco com relação todas as funções que foram abordadas até agora, que seriam as funções administrativas, a discussão com relação à questão da distribuição de pessoal, vai estar relacionado com principalmente a questão da qualidade da assistência. Essa qualidade da assistência, ela vai ser, né, sempre tentar para melhor qualidade de assistência do paciente. E a gente tem um serviço, né, que é um serviço que além dos supervisores, né, e dos coordenadores, que eles vêm de fora, né, essa qualidade, que seria a auditoria, né? A auditoria nada mais é que um setor específico do hospital que vai ter como principal, né, objetivo avaliar com relação à questão da qualidade da assistência desse paciente, tanto com relação à assistência propriamente dita, quanto também com relação à questão da capacitação e da qualificação dos profissionais, né? E isso, essa avaliação vai ser feita, né? Como eu falei, tanto na prestação da assistência quanto na utilização dos materiais, né? Supondo, vou pulsionar uma veia do paciente, né? Normalmente se utiliza o quê? Somente um scalpes ou somente um gelco, né? E aí, num determinado plantão, para um mesmo paciente, usou-se 5 gelcos, né, para uma só pulsão. Vai ser avaliado. O que que aconteceu, né? Será que foi um erro do profissional, né? Então, avaliando todas, né, de assistenciais para melhor qualidade de assistência e, consequentemente, uma melhor qualidade de assistência, tendo, né, o menor custo possível. Lembrando que, né, a gente tem como, principalmente nas redes privadas, né, esse olhar diferenciado com relação à questão dos custos, né? A auditoria, como os supervisores, como os coordenadores, os líderes, eles têm como principal objetivo a questão da qualidade de assistência, mas ao mesmo tempo tende-se a procurar uma boa qualidade de assistência com o menor custo possível. Por fim, a gente vai ver mais alguns exemplos com relação à questão de instrumentos, né? A gente viu, né, que, né, os instrumentos que são utilizados, né, para guiar o agir, né, os procedimentos dos procedimentos, tanto, né, o agir ético legal dos manuais, dos regimentos, regulamentos, né? Mas a gente aqui também colocou outros exemplos. O exemplo disso seria o livro de ordem e ocorrência, que também é um livro, né, realizar, né, o serviço, o setor propriamente dito, onde o próprio nome já diz, né, ele vai é o livro onde vai se relatar as ocorrências que tiveram, ou seja, algo anormal que aconteceu dentro daquele período de plantão, né? O paciente caiu, a acompanhante bateu no profissional, né? É algo normal? Não. Então relata, né, se escreve o acontecido no livro de ordens e ocorrências. Além disso, né, por questões burocráticas, né, e consequentemente de melhor organização do serviço, existem também o livro, né,
de óbito, de alta, de transferência, de farmácia, né? Que aí vai conseguir, né, acompanhar com relação a quais pacientes estão naquele setor. Ah, o paciente teve alta, então aquele leito agora tá vago. Ah, o paciente foi fazer o exame no setor X, então naquele período ele não tá ali, né? E aí, consequentemente, se algo acontecer com aquele paciente, né, a gente sabe que ele não estava naquele horário, no nosso setor, né? O paciente veio a óbito, né? É, então, assim, a gente sabe, né, que esses livros de óbitos, de alta, de transferência, todos eles têm como principal responsabilidade, né, nos respaldar, primeiramente, como profissionais, mas também organizar o serviço, né? E, e aí, por fim, né, a gente tem, né, que, né, na apresentação de hoje, no slide de hoje, a gente conseguiu, né, identificar mais um pouco, né, esse mundo administrativo dentro, né, dentro da enfermagem, né, para que vocês tenham uma ciência que não somente, né, a enfermagem é você ir lá e fazer o procedimento e pronto e acabou, né? Existem todo um protocolo a ser tratado, a que se espere, né, do profissional. Tanto desde lá, né, das funções administrativas, né, quanto dos manuais, né? Como a gente viu, né, existem os instrumentos que vão nortear o nosso trabalho, tanto o nosso trabalho, né, na feitura das atividades, né, dos procedimentos, quanto também na no nossa forma de agir, né? Como, né, que o hospital espera que eu me vista, né, que eu fale, que eu me comporte. Tudo isso vai estar direcionado lá nos instrumentos, né? Com relação à questão, né, do quantitativo de pacientes que vai ter no setor, como eu vou saber isso? Através, né, dos livros de alta transferência, né, que são, no né, que acabam precisando ser preenchida para que a gente tenha um melhor planejamento, uma melhor organização, uma melhor execução, e isso vai trazer melhorias, né, para a qualidade da assistência, né? Então, eu quero que vocês entendam, né, que não somente o serviço de enfermagem é somente você ir e fazer, né, o procedimento, é muito mais além disso, tá bom? Então hoje essa seria a aula de hoje e eu vou estar postando para vocês agora, né, no grupo, a explicação da apostila e posteriormente vou estar colocando para vocês, né, a atividade proposta do dia, tá ok? Boa noite.